Olá pessoal, tudo bem com você? Você sabe tratar células vazias? Como assim? Imagine que você tem uma tabela e tem células vazias e às vezes aparece aquele erro div ou, por exemplo, não consegue tratar, dar alguma outra mensagem na célula. Como que a gente pode, por exemplo, fazer o tratamento de células vazias em nossa tabela? A gente vai utilizar a função C e muitas outras dicas que talvez você não conheça. Então fique comigo nesse vídeo. Vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Então hoje a gente vai falar de função C e muitas outras funções que a gente pode utilizar no tratamento de células vazias em nossa tabela. Seja, por exemplo, para dar um resultado, seja, por exemplo, para realizar uma operação de cálculo, enfim, a gente vai entender como que a gente pode fazer esses tratamentos com diversos exemplos e funções que talvez você nem conheça ou não tenha o hábito de utilizar no seu dia a dia. Vamos lá? Vamos pegar a planilha 1 aqui, ó. Aqui na planilha 1 eu estou com os dados e eu estou com uma situação já para mostrar para você aqui que a gente já trouxe aqui no canal, já foi tema de live que a gente fez e é uma situação bem típica e que era a dúvida de nossos alunos dentro do curso de Excel online e a gente acabou trazendo aqui para o canal já tempos atrás, já faz bastante tempo, tá, gente? Então se você pesquisar você vai ver aí que um dos nossos vídeos está aí sobre esse tema já aqui. Mas aqui hoje eu vou trazer algumas coisinhas bem interessantes e mais novas para vocês, tá bom? Olha só, aqui eu tenho dois exemplos, tá, pessoal? Aqui o uso da função C e aqui utilizando a função C e el vazia, tá? Como assim? Vamos apagar. Imagine que você precisa montar uma coluna de situação e nessa coluna de situação você tem que analisar aqui, ó, a data de conclusão. Aí você fala assim, poxa, se essa célula, né, ó, igual, né, ou igual não, de diferente, né, ó, de vazio, né, ou por exemplo, assim, vamos colocar igual, é igual a vazio, né, ó. O que que eu faço? Se for igual a vazio, vou colocar aqui, ó, aguardando. Se não está concluído, porque eu coloquei a data de conclusão, tudo bem? Então se tem a data de conclusão, está concluído. Vou clicar duas vezes, olha lá, ó. Então essa coluna é onde eu vou analisar para trazer a situação que a gente tanto precisa. Porém, as pessoas quando vão montar a forma, ficam pensando, puxa, como que eu faço o preenchimento? Puxa, eu quero analisar essas duas. Elas acabam às vezes esquecendo a lógica da sua planilha, da sua tabela, né, em como fazer esse tipo de análise. Então aqui, ó, um exemplo bem simples, tá? Ó, se verifico a célula, olha lá, vai trazer essa situação aqui, aguardando o concluído, tudo bem? Mas sabia que eu posso escrever isso de um outro modo? Como assim? Existe uma função que se chama cell vazia. Essa célula, tá? Essa função, ela verifica o conteúdo aqui dessa célula, se ela está vazia ou não. Então olha só, vou colocar ela aqui bonitinho, vou dar um Enter, ó, deu falso. Quer dizer que ela não está vazia. Vou clicar e arrastar. Veja, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Quer dizer, aonde está vazia é verdadeiro. Na função C, a gente não faz o teste lógico? Faz, professor, olha lá, igual C. Ao invés de eu fazer isso daqui, eu faço assim, ó, cell, deixa eu pegar ela aqui, ó, cell, vazia. Vou clicar aqui na célula. Então, se ela estiver vazia, o que que é? Aguardando. Se não é, concluído. Vou fechar, fecho. Vou dar Enter, ó. Também resolve o problema. Olha só que bacana. Então aqui você tem duas formas. Ou você utiliza a função C verificando se aquele conteúdo é igual a vazio, ou utiliza a célula cell vazia, tá? E outro detalhe, é tudo questão de lógica, tá, pessoal? Você poderia pensar, igual C, esse conteúdo é diferente de vazio? Se for diferente de vazio, é concluído. Se não, é aguardando, ok? Então vai também da lógica que você utiliza, do operador. Esse teste lógico é o que é o fundamental que a gente precisa.
Então você tem ali, ó, por exemplo, três formas de você fazer. Ou é igual vazio, ou diferente de vazio. Ou faz a verificação se a célula é vazia, tá? Com a função Excel vazia. Tudo bem, pessoal? Vamos para o exemplo 2. Aqui uma outra situação que já está resolvida, mas a gente vai explicar para você, até mostrar uma situação que é também dos nossos alunos do curso de Excel Online, tá? Que muitas vezes o pessoal lá tem tabelas, né, que precisa preencher, e às vezes tem que ficar aguardando, né, a inserção de dados para depois emitir um retorno, fazer uma operação de cálculo, né? E muitas vezes esse cálculo retorna um erro, div, né? E você não quer, você quer colocar lá alguma informação que, por exemplo, coloca lá aguardando, quer colocar um if, enfim. Aí você vai verificar como que você vai fazer. A gente vai mostrar para vocês uma outra função. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado, www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E agora, cupom promocional liberado para você. Você quer aprender Excel com um valor totalmente diferenciado e exclusivo? Olha só, vai para o link que está fixado no primeiro comentário. Clica lá que você já vai resgatar. Qualquer dúvida, converse com a equipe no atendimento, mas corre lá que os cupons são limitados diariamente. Veja esse exemplo. Aqui, pessoal, já acabei fazendo aqui, né, ó. O exemplo aqui, o bonitinho, eu vou apagar, tá? E o que que acontece? Aqui eu quero inserir as notas, e aí você quer calcular a média. Aí você pensa, poxa, eu vou calcular a média daqui, bonitinho assim, né, ó. Aí você foi lá, calculou a média, clicou duas vezes. Nossa, deu div aqui. Não gostei disso, professor. Você não gostou disso? Como que você pode tratar isso? Você pode utilizar a função C, como pode utilizar uma outra solução, que é a função C-erro, tá? Vamos entender um pouquinho aqui, ó. Se você fosse utilizar a função C, pessoal, ela ficaria assim, ó. Tá? Vamos mostrar primeiramente para você, ó. Deixa eu até apagar a média agora aqui, ó. Se, vou colocar aqui, ó, o OU, que é um operador lógico, essa célula igual a vazia, ponto e vírgula. Essa célula igual a vazia, ponto e vírgula. Essa outra célula aqui, que está aqui embaixo, ó, igual a vazia, fecha parênteses. Quer dizer, se uma delas for vazia, tá? Eu quero que ele coloque aqui aguardando. Se não, calcule a média, né? E aí eu vou pegar a média aqui do nosso intervalo, ó. Fecho, fecho. Olha o tamanho da forma. Ó, calculou. Vou clicar duas vezes. Olha só, está aqui aguardando, porque não tem ainda a terceira nota. Ó. Tudo bem? Ó? Então precisa das três notas para aí depois calcular. Lembra-se que a gente teve aquele erro do div. Tá? Vou colocar aqui a média agora com uma outra, ó, com um C-erro para você ver. Ó, tá? Então você foi lá, calculou a média. Tudo bem? Ó? Bonitinho, foi lá, clicou. Ó, ok? Aí você pensa, poxa, eu vou tratar com C-erro. C-erro. Tá? O C-erro também serve para tratar isso. Então vou colocar aqui, ó, aguardando. Só que eu quero mostrar aqui um detalhe muito importante, que é tudo questão de entendimento, tá bom? Vou clicar duas vezes, ó. Veja que o resultado disso é diferente disso. Por quê, gente? Porque o C-erro, ele não está avaliando se a célula está vazia ou não. O C-erro está analisando erros, né? Então, quando você tem um erro do div, é porque você não conseguiu realizar a operação de cálculo do modo que era pensado pelo Excel. Então, ó, não consigo calcular, vou retornar, ó, div, tá? E aí o que acontece? Por que que isso é diferente disso? Por causa do funcionamento da minha tabela. Qual que era a primeira regra ou a primeira premissa? Eu tenho que preencher as notas para depois calcular a média. Então, veja, eu coloquei duas. Tá calculando? Não. Aqui já calculou. Então, se eu colocar agora um 5 aqui, ó, acabou de calcular. Atendeu? Isso atendeu o que eu preciso. Já isso não. Isso está calculando média ali, ó, e colocando aguardando, mas não está a atender o que eu realmente preciso. Aqui na planilha 3 a gente tem também
esse mesmo conceito, só que um pouco mais simples, tá bom? Vou colocar aqui, ó, SP e MG. Beleza. Se eu tirar, ó. Agora, se eu falar para vocês que a fórmula é diferente uma da outra, ó. Vou colocar até o fórmula texto aqui, ó, dessa célula, para você ver, ó, que uma é diferente da outra. E ambas chegam no mesmo resultado, porque depende do funcionamento do que você deseja com a sua tabela, tá? Então aqui eu estou fazendo um C e verificando se aqui existe, né, ó. Eu estou trabalhando, por exemplo, com duas colunas, fica muito fácil, né? Então eu estou verificando, ó, tem alguma célula vazia? Se tiver célula vazia, aguarde. Se não, faça o PROC-V. Então aqui, ó, vamos apagar, ó, igual C, ó. Essa célula é igual vazio? Se for, coloque aguardando. Se não, faça o PROC-V desta célula. Eu vou selecionar, tá, a coluna B e C para ficar mais fácil, tá? Ponto e vírgula, coluna 2, ponto e vírgula 0, fecho, fecho. Veja que ele verifica. Então eu vou colocar aqui, ó, MG. Acabou de localizar. Aqui eu tenho uma coisinha diferente. Por quê? Porque quando você faz o PROC-V, né, eu estou procurando isso neste intervalo, ponto e vírgula, coluna 2, ponto e vírgula 0. Ele retorna, ó, o erro ND. E aí você fala, puxa vida, como que eu trato isso? Você poderia utilizar o C erro, porque está retornando um erro. Então, nesta situação, o C erro também consegue tratar aquele valor vazio. Olha só, ó, aguardando, aí eu coloco o SP, vai localizar. Então, entendeu que, por exemplo, o Excel tem diversas funções, mas é importante entender como que elas funcionam e a lógica do que você precisa com a sua tabela. Então não é apenas fazer uma tabela no Excel. Fazer tabela é fácil. O problema é entender o que você deseja para fazer o devido funcionamento dos recursos. Para assim você encontrar a melhor solução. Tudo bem? Então olha só, naquele exemplo 2, a gente não conseguiria utilizar o C erro. Não ia atender a situação, porque eu tenho mais valores. Já nesse daqui não, é um único valor, então o C erro consegue atender o que eu preciso. Bacana, né? Então hoje nós apresentamos diversas funções a vocês, o uso da função C, da C erro, falamos da célula é cell vazia, que muitas vezes as pessoas não conhecem, e mostrando também os operadores, lógico, igual vazio, diferente de vazio, e mostrando ali o tratamento dessas células vazias que vocês podem aplicar nas suas planilhas. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu mostrei esse conteúdo, espero que você tenha gostado. Quer aprender mais sobre Excel? Você já sabe, vai lá no link que está fixado no primeiro comentário, que tem um cupom promocional te esperando para vir aprender e dominar essa ferramenta incrível que pode criar oportunidades a vocês. E eu quero te ajudar muito a se tornar um verdadeiro expert em Excel. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática em passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.